No livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 12, Paulo faz a seguinte afirmação: não que eu tenha já recebido ou já obtido a perfeição. Veja bem, Paulo declara que ele ainda não havia recebido da parte de Cristo a perfeição e nem havia obtido por esforço próprio. No versículo 16, ele menciona: todavia andamos de acordo com o que já alcançamos. Essa ideia que Paulo deixou transparecer nesse capítulo, nesses versículos, ela se cumpriu nos profetas. Cada profeta era instruído através de revelações dadas por Deus. E de acordo com a revelação que havia nos profetas, eles ministravam e levavam a palavra até o povo. E cada profeta que sucedia o anterior dava continuidade ao que o primeiro profeta havia começado. Continuidade porque esse profeta, ele não ficava estagnado, retido no conhecimento antigo, porque segundo as novas revelações de Deus, ele dava continuidade. Pois Deus sempre foi renovando o entendimento a cada geração, se utilizando dos profetas. E essa renovação, ela foi necessária para abrir o entendimento do homem. Então, a cada profeta que se sucedeu na história, Deus trazia uma nova revelação, um novo evangelho. Deus se dava a conhecer por boas novas. Digo evangelho porque desde o princípio da criação, o evangelho sempre existiu. Pois cada profeta edificou sobre a rocha que era Cristo. O mesmo acontece com Paulo. Paulo agora, chegando a sua vez, chegando o seu ministério, ele dá continuidade ao trabalho, segundo a visão que ele havia obtido de Cristo. Pois indo a caminho para Damasco, Cristo se revelou a Paulo, se deu a conhecer. E mediante a essa revelação, Paulo deu sequência ao Evangelho de Cristo, ao Evangelho de Jesus. Pois Jesus havia ministrado na terra o Evangelho da circuncisão, o Evangelho da lei. E Cristo agora envia Paulo para ministrar o Evangelho da graça aos gentios. Porém, o que acontece? Paulo não havia recebido o Evangelho perfeito, pois é Paulo que deixa transparecer essa ideia quando ele afirma não que eu tenha já recebido ou já obtido a perfeição. Ou seja, Paulo de forma alguma havia recebido a perfeição da parte de Cristo. Isso significa que Cristo não havia relatado para Paulo o Evangelho perfeito, porque se ele tivesse recebido de Cristo a perfeição, ele não teria dito que ainda não havia recebido a perfeição, ou seja, em suas revelações. Veja bem o paradoxo, a contradição. Jesus, cumprindo seu ministério aqui na terra, cumprindo a lei e os profetas, partiu e levantou um homem em seu lugar, Paulo, para dar sequência ao Evangelho da graça. Paulo, porém, não havendo recebido a perfeição da parte de Cristo, andava segundo com o que havia recebido. Segundo as revelações que Deus fazia para ele, ele repassava essas informações ao povo de sua época. No livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 9, Paulo deixa transparecer uma ideia que dá continuidade a isso para reforçar esse entendimento. Porque em parte conhecemos
e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, mas veja bem, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Paulo não conhecia a perfeição, em parte ele conhecia. E mediante a isso que havia sido revelado para ele, ele ministrava o Evangelho de Cristo ao povo, mas não o Evangelho da perfeição, porque ele mesmo não continha esse Evangelho ainda. No livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 2, Paulo afirma: para que tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo. Preste atenção, em que todos os tesouros da sabedoria e do entendimento estão ocultos. Paulo, ele reafirma a ideia em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estavam ocultos. Por isso, Paulo, em 1 Coríntios 13:9, diz que em parte conhecemos e em parte profetizamos. Por que em parte? Porque todo o conhecimento ainda estava oculto. Então, Paulo, como os profetas, andava conforme o que já havia recebido. Pois no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 1, Paulo afirma: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Veja bem, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Deus sempre se utilizou de inúmeras linhas de raciocínio, de ilustrações e de parábolas para se dar a entender durante a história do seu povo. E mais uma vez, quando chega Jesus, quando se levanta o Messias também se depara com essa situação inusitada, pois ele também não pode se expressar segundo as espirituais. E como os profetas, é necessário que ele se utilize de parábolas pela falta de compreensão do povo em se tratando das espirituais. Pois Paulo, conversando com Nicodemos, ele afirma: Nicodemos, tu sendo mestre em Israel, não compreende as coisas se tratando das terrenas, como vos poderei falar das celestiais? Veja bem, Jesus não pôde pregar o evangelho da perfeição por falta da percepção espiritual do povo. Chegando por sua vez a vez do ministério de Paulo, Paulo também se depara com essa mesma situação, aonde ele afirma: leite vos dei de beber, porque sois crianças da fé e não suportai alimento sólido. Dessa forma podemos entender por que o Evangelho da Graça nunca foi ministrado em sua plenitude, pela falta da percepção do povo. E isso aconteceu com Paulo, porque quando Paulo estava indo para Damasco, quando Cristo apareceu e se revelou a ele pela primeira vez, ele não recebeu o Evangelho da Graça em sua plenitude, em sua perfeição. Não porque Cristo não quis se dar a conhecer dessa forma a Paulo, mas porque Paulo também era um homem carnal. Também houve essa mesma dificuldade em relação a Paulo. O obstáculo é sempre o homem. A falta de percepção do homem. Porém, Paulo fala no livro de Colossenses, no capítulo 1, versículo 26. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. O mistério que estivera oculto dos profetas foi revelado na geração de Paulo, porém não em sua plenitude.
Também do livro de Romanos, capítulo 10, versículo 15, está escrito: e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conformosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de coisas boas. Vou repetir: e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de coisas boas. Então, se uma pessoa, ou melhor dizendo, imagine você que na geração de Paulo, Jesus havia estabelecido um evangelho de paz. E os discípulos de Jesus falaram que ninguém podia ir além daquilo que Jesus havia estabelecido como meta, como regra. Porém, se levanta Paulo e ministra um novo evangelho, não o da circuncisão, mas o da graça. Ou seja, Paulo foi além do que Jesus havia ordenado. Ordenado para os discípulos, porém para Paulo não, pois Cristo se deu a revelar de uma maneira mais íntima com Paulo. As revelações de Paulo não foram as mesmas dos discípulos. Então, é o dever de cada homem ir além do que foi pregado anteriormente. Não devemos ficar submissos a dogmas, pois conformosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas. Alegres novas? Evangelho são boas novas. O evangelho não foi explicado em sua plenitude, pois não houve em sua geração a capacidade de se expressar segundo os espirituais. Significa que o evangelho da graça, em sua plenitude, ainda está encoberto, pois Cristo teve que se utilizar de parábolas e Paulo não pôde se explicar segundo os espirituais. Significa que devemos, sim, é a nossa obrigação. É a nossa obrigação terminar o que Paulo e que Jesus e o que os profetas haviam começado. Cada profeta no passado edificou sobre a rocha a qual é Cristo. Cada profeta veio edificando um andar sobre essa fundação. Chegou Paulo, acrescentou mais alguns andares em cima dessa fundação. É a nossa obrigação dar continuidade nessa construção, edificando, levando esse edifício até o céu. Esse edifício não está pronto, não foi acabado. Cabe a nós, dessa geração, se encher do Espírito Santo e, através das revelações celestiais, dar a conhecer quais as espirituais do Evangelho da Graça de Cristo. O Evangelho da Graça, o Evangelho de Cristo, que foi estabelecido desde o princípio da criação, cada profeta veio trazendo boas novas, ele é similar a uma corrida olímpica, uma corrida de bastões. Cada profeta do Velho Testamento correu determinado percurso na história e passou o bastão ao seu sucessor. E esse bastão veio sendo repassado até Jesus, que passou para os discípulos, que Jesus passou para Paulo, e em Paulo esse bastão parou de ser repassado. A corrida ainda não terminou. Devemos nos esforçar, nos capacitar, nos revestir de santidade para dar sequência a esse trabalho.
Grande é o mistério do Criador. Cada profeta se esforçou. Agora chegou a nossa vez.